É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti. Estamos aqui agora sim no último episódio de Provas Penais, BD. Foi o podcast mais longo que a gente já fez, mas diante aí da relevância do tema e do fato de que tem muita informação, acho que a gente sintetizou bastante aqui o conteúdo, né? Na verdade, a gente vai acabar com provas antes de prova acabar com a gente. Porque ainda tem muito mais coisa para falar. Dava para ficar aqui uns 6 meses gravando de prova e cada semana é uma decisão diferente aí do STJ e dos tribunais superiores que tem referência a provas. A gente falou isso no primeiro episódio, que é um tema que de fato tá tendo uma evolução grande e tem muita controvérsia ainda, né? É um tema que acaba tendo muita discussão sendo levada aos tribunais superiores com a tentativa de anulação de processos. Então há uma confusão até grande, no meu entendimento, de algumas decisões da jurisprudência no que diz respeito à teoria de nulidades, com especificação na teoria de provas, mas que a gente tem que se adequar, né, especialmente quando a jurisprudência é do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tenta aqui sintetizar para tentar facilitar para os ouvintes aí, para os telespectadores, esse tema relevante. PD, nesse 8º episódio a gente já falou bastante coisa e como a gente sabe que o tema ainda é muito extenso, a gente propôs aqui fazer um corte final, né, para a gente falar das partes mais importantes de provas aqui nesse finalzinho desse último podcast. Então a gente delimitou aqui para a gente falar nesse episódio especificamente sobre o interrogatório, sobre confissão, evidentemente que está aí atrelado ao interrogatório, sobre a palavra do ofendido, né, sobre o depoimento do ofendido, sobre reconhecimento de pessoas e coisas, e aqui nós temos algumas informações bem interessantes, sobretudo em razão das últimas decisões do STJ, especificamente no que diz respeito a reconhecimento fotográfico, a forma do procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, observância, não observância, quando gera nulidade, quando não gera. Na verdade, a gente talvez nem consiga estabelecer aqui um precedente objetivo, né? Mas pelo menos nós temos algumas decisões do STJ que falam nesse sentido. E uma resolução do CNJ que está prestes a entrar em vigor. Isso aí, prestes a entrar em vigor, que a gente tem inclusive uma preocupação com possível violação do princípio da legalidade, segundo alguns... Sim, e a dificuldade de operacionalizar, porque as exigências lá estão muito além do 226 e que praticamente inviabiliza na prática a aplicação desse tipo de prova. E para finalizar, a gente trataria do tema de busca e apreensão. Aqui dentro de provas em espécie, a gente estaria falando evidentemente da busca e apreensão por ordem ou por autorização judicial. Mas evidentemente que a gente vai entrar no assunto da busca e apreensão domiciliar no momento do flagrante, que atualmente talvez seja uma das questões relativamente à prova no STJ mais conflitante assim, de decisões, né? Eu vejo decisões da mesma turma com situações muito iguais, né? com resultados distintos, né? Então aí acho que a gente tem que torcer para o STJ, que tem essa função de uniformização de jurisprudência, efetivamente fixar parâmetro objetivo, né, que é para orientar os juízes. Eu acho que essa é a principal função aí dessa uniformização de jurisprudência. Quer falar alguma coisa, Bedeu? A gente começa já com o interrogatório. Vamos que nós temos muita matéria. O Paysandu ganhou do Remo, não é nenhuma novidade, né? Acho que a 9ª Copa Verde, o Paysandu está na 7ª final. Assim, se alguém tem uma dúvida de quem manda no Norte, né? Vou nem falar de Copa dos Campeões, vou nem falar que tem mais estadual, não vou nem falar
de Libertadores. Será que a gente tem muito ouvinte que torce por Remo, Benê? Cara, acredito, cara, porque assim, numericamente eles são grandes também. Não em título, mas de torcida, sim. Você ganhou uma antipatia dos caras nada, agora. Nada, sabe que é tranquilo. A rivalidade lá é... Aí foi inaugurado agora o novo estádio padrão FIFA, bonitinho, Mangueirão. Eu vi isso aí, ficou legal, hein? Muito bom, muito bom. Falei, Paysandu e Remo merecem mais do que estão entregando os dois. Com certeza. É Série A na boa e Série B na pior. E na prática os dois estão na C. Então, assim, não tem sentido. O time tem que pensar isso. É Série A na boa e B na ruim. E tem um volume de torcida absurdo, né, cara? A presença em estádio sério, é um negócio... Eu com meu Botafogo, da Amazônia. Eu com meu Botafogo, que... É uma fase. Uma fase, dura o quê? Um século, mais ou menos. Vai passar, vai melhorar. Ainda temos... Não, que isso. Nós vamos virar essa página aí. Interrogatório. BD, começando com um conceito simples, interrogatório, meio pelo qual o magistrado passa a oitiva do réu. Isso, durante muito tempo ele foi tratado como meio de prova, porque o código coloca como meio de prova, mas cada vez mais o interrogatório passa a ter sobretudo após a Constituição de 88, né? De meio de defesa, né? Quando você muda os paradigmas do processo penal, quando você... eleva ali a presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade, o interrogatório continua sendo meio de prova, na minha opinião, mas sendo talvez de uma natureza híbrida aí, também como um meio de defesa, talvez sobressaindo, inclusive, ao meio de defesa. Até porque quando a gente fala para defesa, a gente fala em defesa técnica e autodefesa. E o interrogatório é o momento clássico para o exercício da autodefesa, o momento que ele mais tem para dar seu DEM de corte, né, a sua versão dos fatos. Eu começo com uma polêmica, Benê, vamos lá. Porque eu acho que a gente tem que começar logo na polêmica. Nós fizemos um podcast inteiro aqui, quando a gente tratou sobre a possibilidade do réu responder apenas as perguntas do seu advogado. Na época eu ainda estava estudando, assim, a gente firmou um posicionamento idêntico, eu não mudei meu posicionamento. Nós chegamos à conclusão que no nosso modelo processual constitucional era possível que o réu escolhesse, né, a quem devesse responder as perguntas, mas no nosso modelo, como a gente, se ele poderia exercer o silêncio, ele poderia exercer parcialmente o silêncio. É quase lido uma teoria da argumentação de que quem pode o mais, pode o menos. A gente chegou a uma conclusão de que era possível, sim, o réu deixar de responder as perguntas do magistrado, deixar de responder as perguntas do promotor e responder apenas do seu advogado. Lá na FGV, inclusive, o Marcelino escreveu uma dissertação de mestrado sobre esse tema, né? Silêncio subjetivamente... Marcelo Bressan. Isso aí, recomendamos a leitura da dissertação dele. Se olhar, silêncio subjetivamente seletivo, né? Sim, acompanhei ele na dissertação. Bem interessante mesmo o tema. Só lembrando que para mim o ideal era que tivesse o tipo de perjúrio. Acabava essa discussão. Pois é, a gente também chegou nesse impasse naquele podcast, porque a gente falou exatamente isso, olha... o réu não pode fazer o que bem entender também do processo penal. Né? O processo penal não é local para que se faça chicana processual, mas era necessário reconhecer que dentro do nosso modelo constitucional, eu até dei alguns exemplos, em algumas situações o réu está respondendo as perguntas do juiz ou do promotor e deixa de responder aquela pergunta específica. Então lá, ele fez 20 questionamentos, 4 eu deixei de responder. Assim, dentro dessa interpretação sistemática da Constituição nossa e do nosso Código de Processo Penal, eu não vejo como ter essa proibição. Agora, por que eu trouxe uma polêmica? Porque o ministro Lewandowski, ele está de saída, né, para aposentadoria agora, ele deu uma decisão no sentido oposto ao que a gente vinha defendendo e que o STJ vinha decidindo também. Mas foi uma decisão monocrática, né? Mas reconhecendo a impossibilidade do réu responder apenas as perguntas do seu advogado. E usou alguns argumentos que a gente trouxe aqui para fazer o contraponto também. Justamente dele não poder escolher a quem responder. Eu vou tentar puxar a decisão aqui, BD, vou deixar você dando uma comentada. Mas eu lembro que a gente falou algumas coisas sobre responder as perguntas. Eu até citei um entendimento de que a lei de abuso de autoridade, ela fala o seguinte, olha, o juiz não pode dar prosseguimento
era um reforço de argumento, evidentemente, os questionamentos quando o réu indicasse que ele exerceria o direito ao silêncio. Evidentemente que o escopo da norma me parecia muito claro e evidente daquela situação que a gente viu na CPI da pandemia, né, da fake news, não lembro agora qual CPI, que era um monte de CPI, em que alguns parlamentares, diante da negativa do interrogado ali, na verdade era testemunha, e que a gente também chegou à conclusão, já demonstramos pacífico que no Supremo, que a testemunha também tem direito ao silêncio, desde que ela possa eventualmente sofrer. Não importa a condição formal, mas materialmente de que modo aquela Isso pergunta possa influenciar perfeitamente na situação jurídica. E o que a norma o que, na minha opinião, a norma visa proceder é exatamente a situação em que você vai fazendo pergunta a pergunta e a cada pergunta o réu ou o interrogado ou a testemunha diz que vai exercer o seu direito ao silêncio. A gente chegou a comentar no caso do júri que seria uma forma da acusação convencer os jurados. Olha, ficar fazendo 50 perguntas e o réu a cada uma delas dizendo que não vai responder alegando o direito ao silêncio, por mais que a gente saiba que o direito ao silêncio nem a pronúncia, nem as decisões posteriores não podem ser utilizadas como argumento de autoridade na sessão plenária do Tribunal do Júri, a gente não sabe o que está passando na cabeça dos jurados. Então, assim, vou tentar puxar aqui a decisão do Lewandowski. Aí é só uma questão importante nesse debate, que para mim é a discussão se a palavra do réu por si só é suficiente para gerar uma dúvida razoável. Que para mim esse é o grande ponto quando ele responde só as perguntas do seu advogado. Fica parecendo um jogo de cartas marcadas. É legítimo, é possível, só a palavra do réu é suficiente para criar dúvida razoável, ainda mais quando ele não quer esclarecer o fato em seu interesse, que é só responder aquilo. Essa para mim que é a grande dificuldade do ponto de vista de estratégias probatórias mesmo no processo. Então, se o réu... Porque assim, o silêncio do réu, como eu falei, o Estado tem que ter mais do que a palavra do réu. Então, o fato do réu não responder perguntas não tem tanto problema assim. Né? Historicamente o direito ao silêncio é uma garantia dele. A questão é de contempt of court, a questão é de respeito, por isso que eu falo da questão do crime de perjúrio. Ora, se você não quer falar, não fale. Mas se você vai falar, juiz, promotor, a sociedade não está ali para ficar ouvindo versões fantasiosas ou versões que não contribuem em nada para esclarecer a verdade. Nós temos que levar a sério a verdade. Essa semana teve um debate na Espanha interessante do Ferraioli com o Jordi Beltrán, no qual o Ferraioli criticou o Jordi, dizendo que estándar de prova seria um retorno à prova tarifada, e o Jordi respondeu assim no ponto, né, da maior crítica. Ele disse, olha, o grande problema do modelo garantista é que é um modelo que parece que está totalamente despreocupado com a verdade. Nós temos que levar a sério a verdade no processo. Nós precisamos levar a sério. Ele bateu forte, né? Eu não li tudo, todo o debate, mas pelo que o pessoal colocou no grupo e eu peguei os trechos, sim. Eles tiveram uma discussão ácida. Sim. Que é legal, né? Olha quem está discutindo, isso, Ferraioli e Jordi. A academia é para isso. As ideias, elas, desde Popper, são falseáveis. O que se quer é isso. E o garantismo tem suas virtudes também, mas a gente só tem que apontar fragilidades. O garantismo não é um lugar sagrado também. Que não pode ser criticado. Pronto, e o próprio Ferraioli fala que é um modelo de construção. Nós falamos quando a gente falou sobre garantismo penal integral. Isso. Que as pessoas demonizam a expressão hoje, né? Alguns. Exato. Que é uma expressão muito feliz de Douglas, de Bruno e de... São 3 colegas, né? Que são os organizadores do livro. E realmente você faz críticas ao garantismo, né? O garantismo não pode ser exclusivamente com viés de presunção de inocência. É o que a gente defende aqui desde o primeiro episódio nosso. Mas enfim, só para que a gente tenha uma atualização aqui do nosso podcast, que nós fizemos evidentemente assim, hoje majoritariamente o STJ entende sim que o réu pode exercer o que chama de defesa parcial, né, exercício de ampla defesa parcial. Ele pode negar-se a responder as perguntas e pode responder apenas as perguntas da defesa. Eu acho um modelo anacrônico, eu acho ruim essa possibilidade, mas eu não consigo, é aquele negócio, né? Uma coisa é você não concordar, uma coisa é você criticar, outra coisa é você dizer que é ilegal, outra coisa é você dizer que é nulo. Não, também não. Nem efetivamente, tudo que incomoda é inconstitucional.
Perfeito. Ou aquele carimbo do Scalia, stupid but constitutional, né? É estúpido, mas é constitucional. Por aí. Não é a melhor estratégia, não é uma questão... Acho que o nosso legislador deveria avançar, sinceramente, no crime de perjúrio, porque você evitaria esse tipo de coisa. Claro. Quer falar? Perfeito. Se for mentir, meu caro, aguente as consequências. Exato. Ou então exerça o seu direito ao silêncio. Então você simplesmente não vai falar nada. Perfeito. Ponto final. Já falamos natureza jurídica, né? Predominantemente um meio de defesa. E aí, BD, essa compreensão de que seria o interrogatório um ato privativo do magistrado vai cair na mesma conversa que a gente estava falando agora, porque o Lewandowski citou essa compreensão de que o interrogatório é ato privativo do juiz. Durante muito tempo essa era a visão, tanto que quando eu me formei, nem Ministério Público nem Defesa perguntavam, era só o juiz que perguntava. E podia se fazer interrogatório sem a presença de advogado, que era uma loucura. Mas especialmente carta precatória, eu cheguei a fazer. E era válido. Não, tranquilo, até em processo mesmo, direto, assim, no seu processo originário. Mas nós evoluímos, né? Eu acho que nesse ponto, o interrogatório não há um ato mais privativo do juiz, que eu penso assim, em matéria probatória. Matéria probatória é o princípio da comunhão da prova, matéria probatória é uma matéria que interessa a todos. Então, quando se fala em matéria de prova, a gente precisa colocar, de fato, um protagonismo para a parte, mas não transformar o juiz no mero espectador. É esse ponto de equilíbrio que nós temos que encontrar. Então, eu acho que o ato não é um ato privativo do juiz, mas é um ato que o juiz tem a oportunidade de querer ver a versão do réu. Então, é importante, eu pelo menos quando faço interrogatório, eu faço um pouco diferente do código, eu não costumo fazer muita pergunta, não. Eu pergunto para ele se ele sabe do que ele está sendo acusado, claro que eu aviso o direito de ficar calado, pergunto se ele sabe do que está sendo acusado para ele dar a versão dele. E aí eu deixo as partes para que ele dá a versão que ele considera o que aconteceu, ele consegue explicar e depois o Ministério Público e parte pergunta. Sobre o complemento eu faço eventualmente uma outra pergunta a partir da explicação dele próprio. Mas hoje é basicamente, eu já no início da jurisdição a gente é mais impulsivo, digamos assim, então eu já vassoura nova, vassoura que vai. Puta novinha, vai mais. Um pouco mais incisivo. Vou contar uma coisa engraçada aqui, mais ou menos engraçada. Eu respondi pela vara do júri, já falei isso muitas vezes aqui, né? Respondi pela vara do júri muitos anos. E assim, o procedimento do júri, nós já falamos sobre isso, olha como ele é moroso, né? Sim. Então assim, eu já saí da vara há anos e tem júri que está sendo realizado agora com um interrogatório com instrução que eu fiz na primeira fase. Então assim, eu já sentenciei, já pronunciei há anos e tá lá. E aí o promotor, amigo meu, que tá lá na vara do júri agora, mandou um trecho do vídeo assim, de eu fazendo um interrogatório bem assim, ao estilo minucioso. Aí ele falou assim, rapaz, esse interrogatório vai me ajudar demais, que você foi apontando as contradições dele. Eu falei, cara, eu não faço mais isso hoje. É uma opção. Não tá errado, eu não acho que esteja errado. Sim, Só que eu realmente hoje tenho uma postura um pouco mais passiva, sobretudo porque eu sei que meu interrogatório vai ser exibido no tribunal do júri. Quando é um processo que eu vou julgar, que eu vou fazer o julgamento, eu não vejo problema nenhum, continuo sendo um pouco mais incisivo, porque eu estou querendo ver o que ele vai me contar no processo. Mas né, não de uma forma desrespeitosa, jamais a gente precisa fazer assim. Mas para o júri eu acabo talvez, de uma forma indireta, influenciando os jurados, então eu tenho hoje uma preocupação um pouco maior. Mas eu lembrei que semana passada ele mandou um vídeo, Felipe Castelão, vou falar o nome dele aqui, que é nosso ouvinte, foi seu aluno também. Sim, deu agora uma dissertação muito interessante também. Dissertação dele lá no mestrado. Ele mandou para mim. Provas tecnológicas e a questão da utilização de meio de prova foi bem legal para. Aí, bacana. Mas tá aí. Ele mandou um videozinho de trecho do interrogatório. Sobre o que as empresas prestadoras são obrigadas ou não a fornecer em termos de WhatsApp, como meio de prova. Eu vou pedir para ele essa dissertação. Foi bem legal. Isso aí. Ficou bem legal. Foi legal mesmo. Bacana. Bom, algumas outras questões sobre o interrogatório. Condução coercitiva, nós tivemos duas da DPF, já falamos talvez sobre isso também, a DPF 395-444, que declarou aquela expressão, a condução para interrogatório, como sendo não recepcionada pela Constituição Federal. Não sei se eu já me posicionei. Conduzir para reconhecimento de pessoas, para ser identificado, mas não para interrogatório. Eu não sei se eu já manifestei minha opinião sobre isso. Eu
eu acho irrelevante, assim, sinceramente. Eu sou gasto público, né? Eu trago o cara pra ele chegar lá e vou ficar calado. Pois é, mas por outro lado também... BD falou que ia trazer um lanchinho, hoje ele trouxe um Ferrero Rocher, minha dieta, pacote problema de doce. De o quê? De beijinho, de casadinho, galera. Casadinho, aqui a gente chama de casadinho. Mas tá valendo. Eu vou comer não, vou estar aqui só na água. Tá certo. Mas eu uso um argumento um pouco parecido, né, cara? Se o juiz pode prender e a BD considera inconstitucional a prisão temporária, né, BD? Sim. Nunca eu não vejo essa inconstitucionalidade. Parâmetros intermediários, né? Autorizando agora, decisão importante do STF. Sim. Eu sigo exatamente esse entendimento do Supremo Tribunal. Sobre... Sim. Quando a gente dá aula de prisão, eu falo justamente sobre isso. Quais requisitos do atual 282, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, que são aplicáveis à prisão temporária, desde que você faça uma compatibilidade. Claro. Porque você está prendendo para a investigação. Aliás, pode ser até um podcast nosso falar sobre prisão. Nós não legal. Temos, né? Vamos pensar sobre prisão, a gente não tem, não? Acho que não. Por que isso? Parece, cara. Vamos fazer então. Deixando o povo surpreso, né, irmão? Na verdade, eu tenho uma demanda aqui que você falou no início, que o pessoal sempre nos pede, que é fazer um podcast sobre concurso público, sobre como estudar para concurso público, como se preparar para concurso público. Vamos fazer o próximo sobre esse tema já tem, vamos fazer. A gente faz outro sobre prisões. Eu achei que a gente já tinha feito, que a gente fala tanto sobre princípio acusatório, mas eu acho que está intrinsecamente ligado ali. A memória pode falhar, lógico, né? Esse eu vou apanhar nesse podcast, porque eu vou defender minhas posições aqui. Vai ser bom, o debate é bom. Vai ser legal. Mas beleza. O que eu tava falando da minha posição. Eu acho o seguinte, se você pode decretar prisão temporária, que é para garantir a instrução do inquérito, da investigação, eu não vejo nenhuma incompatibilidade com o texto constitucional você determinar a condução coercitiva para prestar esclarecimentos, prestar depoimento. E ele pode exercer o seu direito ao silêncio. Mas isso aí é uma coisa que você só vai saber lá. Você não vai saber de antemão que ele vai exercer. Não. Se você está ali, no meio de uma operação, como normalmente é feita a pedido de condução, eu discordava daquela possibilidade do delegado fazer a condução coercitiva sem autorização judicial, porque ali é uma limitação de um direito fundamental que, para mim, evidentemente, está abarcada aí sobre a reserva de jurisdição. Mas a condução coercitiva pura e simples, eu nunca vi problema. Só que a gente tem que respeitar, evidentemente, uma decisão do Supremo vinculante, numa DPF, né? Nós sabemos também que teve um componente político nessa arguição, porque foi a época a Lava Jato. Foi em virtude da Lava Jato. Lava Jato, a condução do nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, à época ele foi um dos conduzidos. Então isso, evidentemente, que aflorou ali. Não estou dizendo que a decisão do Supremo foi influenciada por essa questão, mas a DPF se utilizou exatamente desse fato ali público e notório para... Como diz meu professor Deodato, desde o Kairos. Kairos é um momento, né? Que é dado professor de retórica, ele gosta muito de falar logos, patos e kairos. E é etos, logos, patos e o kairos. O kairos é o momento é tudo nessa vida. O time, como fala, faz toda a diferença para tudo que você possa imaginar. Pois é, falando em time, o Supremo assim, tirou agora, declarou não recepcionada pela Constituição Federal a prisão especial para quem tem curso superior. Já era uma prisão era mais populista do que real, porque era só colocar um cartaz de prisão especial. Era só colocar não era cumprido. Vamos combinar. Eu nunca vi aqui sendo cumprido. Você tinha em cela separada. Isso aí, separava a cela, e não separava não, porque simplesmente não tinha lugar em cela direito, você colocava com os presos mais tranquilos e tal, não tinha esse negócio. Mas fica o debate. Raramente, mas fica o debate. Se é inconstitucional ela, por que a de advogado vai ser constitucional? Advogado, juiz. Como eu tô pronto. Até porque o engenheiro vai falar, tá, mas o médico vai falar, qual é a minha profissão não é relevante para a sociedade? Por que só a de curso superior é inconstitucional, as outras não são? Quando a gente vai trabalhar teria uma explicação, talvez, no caso da magistratura, no caso do Ministério Público, talvez na advocacia também,
talvez uma mesma explicação por que os policiais teriam direito a uma prisão diferenciada. Só que a dos policiais é a única que vai até na execução da pena. Se for policial penal, ainda tem até na execução. Sim, eu sei. Aí é a própria mas estou dizendo da explicação, assim. Talvez seja necessário por conta de um risco. Mas dá para se garantir a integridade física. Você colocar um juiz que condenou várias pessoas na mesma cela. Pois é, mas é porque a gente... Eu lancei esse argumento, mas agora eu mesmo vou fazer o contraponto. Mas isso não é argumento. Sabe por quê? O Estado tem dever de garantir a segurança. Sim, você não pode imaginar um presídio que ele não vai ter só. Que ele não existe. Assim como temos hoje, que a gente chama de seguro no sistema prisional, antigamente era uma cela, uma ala. Hoje em dia aqui no Espírito Santo tem um presídio que é o seguro, uma ala bem específica assim, que são aquelas pessoas que respondem ou são condenados por crimes que envolvam a dignidade sexual e outros, porque existe um estigma muito grande dentro da unidade prisional, um risco muito grande deles sofrerem algum tipo de lesão mesmo, né? Ou até não coisa sei pior. Se a gente vai chegar depois naquele livro que ele fala por uma quantidade razoável de crimes e depois limites à dor, limites à punição. Esse autor mostra que na Suécia ter curso superior era causa de aumento de pena. Porque significa que você teve mais oportunidade na sociedade. Você sabe que uma vez eu usei esse argumento. Alguns calavam em concurso isso, na dosimetria da pena, em qual culpabilidade as avessas. Lembra que é essa discussão, a culpabilidade da sociedade e as avessas, porque ele é privilegiado. Tem em um determinado processo, eu estou nas confissões hoje aqui, né? Num determinado processo, era tráfico de drogas e o réu era um advogado. Então, na culpabilidade, eu valorei negativamente pelo fato de ser advogado. Eu falei assim, peraí, o cara é um advogado, o cara deveria, né, exercer em razão da sua profissão, da nobreza da sua profissão, assim como eu faria se fosse um promotor, se fosse eu poderia julgar porque não seria minha competência, mas para mim o argumento seria o mesmo. Pela relevância da profissão, pelo dever que ele tem moral, pelo dever que ele tem com o código ético da advocacia. Eu entendi que seria valorado. Tem um precedente do STJ mas interessante. O TJ me caçou essa. Mas tem um precedente do STJ, um caso de corrupção de promotores, usando esse raciocínio. E a defesa levantou a tese dele. Olha, mas veja, a corrupção já é de ser funcionário público. Então isso já está inerente. Aí eu disse, não, funcionário público, com todo respeito, é uma coisa. Ministério Público, juiz, promotor, advogados públicos têm outro papel, e um papel, no caso, de combate ao crime muito maior, muito mais polêmico e muito mais importante. Então, claro, por isso concordo. Eu acho que é razoável. Tem a ver com fato também, direito penal do fato, enfim. Que não é o fato de ser promotor apenas, é um promotor com corrupção. Ele podia ser promotor e ter outro crime que não tem nada a ver com cargo. Mas, enfim, é uma discussão interessante. Bom, obrigatoriedade de assistente de advogado. Sim, hoje, inclusive, né, em carta precatória, eu falei que fiz muito interrogatório de carta precatória, né? Hoje em dia nem precisa mais que tem. Sim, hoje em dia faz videoconferência, é muito mais pragmático. Agora a gente pode falar exatamente nesse assunto, interrogatório por videoconferência. Pós-pandemia, o próprio Código de Processo Penal vem sendo abrandado pelos juízes e pela jurisprudência dos tribunais. Com certeza. Porque se formos seguir o artigo 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, deveria ser excepcional desde que haja risco à ordem pública enfim, nós temos ali nós temos vários requisitos bem específicos. Que a pandemia, que é algo, aliás, é algo que eu já critico há bastante tempo. Se eu não já disse, eu vou falar mais uma vez. Eu cito um artigo que foi publicado pelo professor Fábio Ulloa em 2007, no Conju, é fácil de achar, que ele fala assim, por que o judiciário resiste tanto à tecnologia? O porquê resistir tanto à tecnologia? Naquele grupo nosso, eles colocaram um vídeo engraçado do juiz fazendo audiência por videoconferência, e ele sozinho no fórum, e todo mundo em casa ou no escritório, não importa. E aí, evidentemente, que é aquela crítica à regra do CNJ de que o juiz deve estar presente no fórum para fazer audiência. Sinceramente, eu acho que o juiz tem que estar presente no fórum. Eu não acho que seria obrigatoriamente estar presente no fórum no momento da audiência ou de qualquer outro ato. Mas, evidentemente, que o juiz tem que ter consciência que precisa estar presente no fórum. O cara que faz concurso para juiz e diz que não quer ir pro fórum, tá no lugar errado. O juiz tem que estar ali, você atende as pessoas, você tem um dever. Eu só me incomodo com a obrigatoriedade
E é aquele negócio assim, não, eu só faço se ele estiver aqui presente, sabe? É um apego que não me parece hoje razoável. Olha, o debate não é tão simples. Eu penso assim, o debate realmente é muito complicado. E assim, estamos falando aqui academicamente, discutindo não como juízes, mas como... Sem posição associativista também. Porque assim, por um lado, alguns falam assim, quem tem que decidir é a OAB, quem tem que decidir é as partes, porque as partes... O processo é para elas, é para a sociedade. Isso aí eu posso até aceitar e discutir no cível. Eu posso até debater no cível esse debate. Posso até aceitar, mas no penal é complicado, cara. Quem preside... No penal pronto, por causa disso. Mas no cível também, ainda que no cível você tenha uma visão um pouco mais de que as partes podem fazer negócio jurídico processual, que elas têm um pouco mais de autonomia, cara, ela tem uma autonomia limitada da decisão do juiz. O juiz não é obrigado a acatar o que as partes concordarem entre elas também, não. Nem no processo civil. Logo, né? Perfeitamente, era onde eu chegar. Então não vem aqui para o judiciário, resolva fora. Mas o penal para mim é muito complicado, essa maneira que está sendo conduzida e assim, salvo engano, o primeiro caso em Portugal que teve greve de juiz, e eu acho uma contradição que o juiz não faz greve pela sua condição de agente político, apesar de muitas vezes nos tratarem não como agentes políticos, mas enfim, e agente político não estou falando no sentido pejorativo, estou falando no sentido de exercer uma função do Estado no termo de direito administrativo. A classificação mais clássica de Eli Lopes Meirelles. Pronto, você tem um papel diferenciado. Sim. Mas foi quando o CNJ de Portugal disse que ele ia marcar as audiências. Porque aí ele ia definir a pauta, que dia ser, que dia não ser. Então aqui é uma questão para a magistratura extremamente cara, volto a falar. Então assim, não é uma questão de dizer autonomia, liberdade. Total. Quer dizer, que independência a gestão é de quem? Se você nos exigiram anos e anos cursos de gestão, mudem a mentalidade, que o juiz não é só julgar, o juiz é gerir uma unidade judiciária, não é uma vara, é uma unidade judiciária, não existe separação entre gabinete e cartório. Eu me formei na magistratura aprendendo isso. E agora vem uma mudança de entendimento de que não é o juiz que vai gerir o processo, vai gerir a forma de realização do ato processual. Com todo respeito, eu acho o CNJ um papel relevantíssimo, necessário dentro da nossa democracia, mas nessas circunstâncias ele invade, além de invadir uma competência legislativa, tudo bem que hoje há uma compreensão de que eles podem produzir atos primários, né? Sim. Mas na questão de invadir a liberdade de atuação e de forma de realização de ato processual... Pronto, até pelo seguinte, André, um equívoco enorme. Eu acho que ninguém discute, está expresso na Constituição, até pegadinha de concurso, que o CNJ é órgão judicial e não jurisdicional. Que o CNJ faz parte da estrutura do Poder Judiciário, está no 92 da Constituição, como órgão do Poder Judiciário, mas suas decisões são administrativas. Ele não dá decisão judicial, jurisdicional. Sim. E não pode revogar a decisão, não pode anular a decisão. Do ato de audiência não é uma decisão administrativa do juiz. É jurisdicional. É uma decisão jurisdicional. Então, quem assume o ônus e o bônus, quem decide isso é o juiz, cara. Que é controlado por meio de quê? Recursos. Através da teoria de quê? Das nulidades. Sim. Se houver uma nulidade, quem é que vai... Então, assim, eu realizo um interrogatório por videoconferência, fora das hipóteses do artigo 185, parágrafo 2º do CPP. É o CNJ que vai dizer que ele está nulo, ou que está equivocado, ou que gerou prejuízo ou não? Não, é o Tribunal de Justiça quem for julgar o recurso. Sim. É o STJ, é o Supremo Tribunal, não é o CNJ. Sim. Então não me parece que cabe o CNJ regulamentar, não me parece que ele pode proibir que o juiz determine a realização. E às vezes a lei... A ou B. Por exemplo, não vou nem pegar interrogatório, vou pegar uma questão de prova testemunhal que é importante. Porque o 222 fala lá que a carta precatória, no parágrafo, pode ser substituída por videoconferência. Mas quando vai para o 222A, que é o que trata de carta rogatória, o 222A fala que se aplica os parágrafos tais, 1º e 2º, mas não fala que se aplica o parágrafo 3º. Então, uma boa parte da doutrina fala, olha, no caso de carta rogatória, não pode ter vídeo. Só que vejam um raciocínio, qual é o problema. Numa competência agora que o STJ disse que é nossa, da Justiça Federal. Crimes praticados no estrangeiro. As testemunhas estão no estrangeiro. E como é que eu faço o plenário do júri? Como é que eu faço? Porque não é só a fase de instrução, é no plenário do júri. Sim. Eu não posso fazer vídeo.
O Estado não vai bancar para as testemunhas virem do fora do país para cá. Eu vou fazer um júri sem testemunha. Então você tem que admitir nesse caso. Então, assim, essas técnicas... Na verdade, assim, na minha opinião sincera, eu acho que o código não está andando com a velocidade que a tecnologia avançou. A mentalidade dos juristas brasileiros não acompanha a tecnologia. Quando eu citei o artigo do professor Fábio, ele em 2007 falava sobre a resistência de se gravar os depoimente. Sim, durante muito tempo. E ele cita uma situação seguinte: quando passamos a datilografar as decisões, o Tribunal de Justiça de Minas, se eu não me engano, anulou uma decisão do juiz porque não sabia se ele tinha sido o autor da escrita. E ele cita posteriormente quando as decisões passaram a ser feitas no microcomputador, os tribunais também resistiram por dizer que aquilo feria a pessoalidade do magistrado. Cara, então, assim... Eu que tô um pouco mais velho, não tão velho, mas mais do que queria, bem mais preferia assim... Cara, a nossa careca mostra quem é o mais velho aqui na mesa. Na verdade... Aliás, bota aquele videozinho do cavalo assim... Eu sou mais velho, pronto. Todo mundo sabe que é mais velho. Só pra não perder a piada. Mas a minha careca, porque eu acabei de mudar meu visual, raspei minha cabeça, tô assumindo minha careca. Você passou a zero. Eu não passei não, eu passei aqui 1, 2 e 4. Tá certo. Que agora eu tô assumindo minha careca. Entendi. Meu bichinho, inclusive, tem um capacete aqui, agora eu vou usar só boné. Tá certo. Já entreguei a toalha. Mas brincadeira à parte, André, falando sério agora, só pra zoar, pelo amor de Deus, você sabe disso. Eu tava falando o seguinte, eu sou da época, das duas épocas, né? Eu peguei, não sei se tu deve ter pego também, audiência... 2010, eu acho que foi 2008. Ditada e não gravada. A partir de 2008 já não era mais. André é desesperador, cara. Mas até hoje você tem gente fazendo isso, cara. Cara, a diferença é muito grande, cara. Pelo amor de Deus. Fora aquela coisa chata, que não sei o quê. E nessa tradução, sempre da tia. Não, ele mudou a palavra. Não foi isso que ele fez. Que não fizesse queísmos que ele chamava. Cara. Quer dizer, então você filma, tá lá, pergunta a palavra. É muito melhor. Claro que você tem que se adaptar. Coisas que você fazia antes, você não pode fazer hoje. Mas, cara, isso foi pro bem. Isso é o tipo da tecnologia aí. Talvez da magistratura federal. Não sei se você faz muita audiência, você faz estar no criminal, né? Sim, eu estou no criminal. Mas eu acho que ali a Justiça Federal, nesse ponto, ela é bem mais avançada que a Justiça Estadual. Questão de tecnologia e tudo. Sim. Na Justiça Estadual, até hoje, você vai fazer audiência, o cidadão quer ditar o requerimento que ele vai fazer. Vou parar do lado ali, pego o processo, que ainda tem uns físicos ainda. Sim. Eu vou ditar o meu requerimento. Aí, linha por linha, volta e tal. Tipo assim, eu falo, desde 2008, o procedimento já não admite esse ditado. Você fala, doutor, vou resumir o que você está dizendo. Porque o procedimento é oral. Você está convencendo aqui com a palavra. E deixa tudo gravado, tudo filmado, acabou. Grava, tudo a melhor coisa. Mas nós somos 100% virtual já há algum tempo aqui em Vitória, então tem essa vantagem mesmo. E a minha vara também, as varas de execução penal no Estado, já são virtuais há bastante tempo. Sim, isso é bom. Bastante que eu tenho que falar, uns 5 anos aí. Sim. 5 anos. Antes da pandemia, né? As outras unidades estão sendo virtualizadas e acelerou em razão também dessa demanda da pandemia aí. E graças a Deus a gente está com um andamento bem. Porque também o volume é absurdo este estadual. Mas a gente está muito atrás, não justifica também, né? Fazendo a meia-culpa aqui não. Mas sobre o interrogatório por videoconferência, o que eu quis dizer é o seguinte, talvez é um caso interessante de como um fenômeno, né, que eu acho que foi muito por conta da pandemia, tirou muita resistência da realização do interrogatório por videoconferência, porque hoje a gente fala hoje em telemedicina, BD. Eu já me consultei várias vezes com médico por teleconferência. Sim. Aí sempre o cara vai vir, né? Não, mas o ortopedista tem que apalpar lá a sua dor no joelho. Porra, não vou fazer a telemedicina com o ortopedista. Eu vou fazer, sei lá, com um psicólogo, com um psiquiatra, com o Código de Processo geral, o Código de Processo Civil garante expressamente o escritório de advogado que tem sede fora da sede do tribunal de fazer a sustentação oral por vídeo. Os tribunais todos, o Supremo, a TV Justiça... É um apego, sabe,
questúculas, assim, que me parecem ruins. Eu acho que não atinge o devido processo material. Esse é o ponto. Não atinge devolve processo legal, não viola nenhum direito fundamental. Por que eu insisto que essa compreensão de que é da parte o direito de escolher a forma de exercer é um equívoco absurdo? Porque se no determinado processo, o juiz entender por alguma questão específica que as partes devam estar presentes, ele suspende o ato e marca a audiência para presença. Sim. Então eu vou dar um exemplo assim, estou ouvindo um réu que está na unidade prisional e eu sinto por alguma circunstância que ele não está querendo falar porque existe um procedimento, inclusive o CNJ também recomenda esse procedimento, que ele tem que estar sozinho, não pode estar ouvindo, mas você tem filho e o juiz está ali para isso. E você pode suspender o ato, não, traz ele aqui. Na hora, dependendo de onde for o presídio. Eu quero ouvi-lo pessoalmente. Okay. E aí você dá essa alternativa. Agora, primeiro, tirar das mãos de quem preside o processo a decisão de como é a realização do interrogatório. Pronto, com todo respeito, com todo respeito ao CNJ, a qualquer tribunal, o meu raciocínio é esse. Você imagina, você preside ou não preside esse ato, cara? Se você preside, você tem... A lei não diz que tem que ser nem X nem Y. Você tem as duas hipóteses sendo legítimas, então me parece complexo. Mas aproveitando esse tema, André, vai ser a última, prometo. Mas essa é uma decisão que eu tenho muitas dúvidas, sabe? E é um tema muito polêmico relacionado a isso. O direito de réu foragido participar de audiência. E a decisão recente... Um negócio bacana. Eu tava esquecendo. Que eles entenderam no Supremo, mencionando o ministro Fachin, que esse réu foragido tem direito sim a participar de audiência. Com todo respeito, a minha posição é a seguinte: se for assim, o juiz, o MP e a polícia precisam monitorar de onde está vindo isso e prender cidadão. Eu acho assim, o respeito à posição, eu compreendo a ideia de ampla defesa e essa questão, mas eu acho que a gente não se leva a sério. Eu acho que a condição de foragido é uma condição específica que ela não pode ter o tratamento idêntico à de uma pessoa normal, porque ela não pode fazer o juízo de valor sobre o motivo de sua prisão. Se a sua prisão tem uma decisão judicial, se ela é válida, seja de um juiz de primeiro grau, de um tribunal ou de um ministro, e você vai dizer para essa decisão assim, olha, ele está em local incerto, porque senão ele tem que estar preso, mas para participar da videoconferência ele vai poder participar, é não levar a sério essa decisão. Então eu tenho muitas ressalvas a esse entendimento. Eu tenho também. E aí é só você fazer o que você falou ainda agora. Então o juiz fala o seguinte, então a audiência vai ser presencial, não vai ser mais por vídeo interrogatório. Como é que ele vai fazer? Sim. Ele vai aparecer? Se ele aparecer, tá tudo certo. Ele faz e depois tá preso. Mas o problema é levar a sério. Mas eu já recebi muito advogado que vem assim, doutor, eu trago meu cliente aqui, mas eu sou solta ele, eu traz primeiro. Eu posso até interrogá-lo e depois decidir se eu vou revogar ou não a prisão dele. Mas eu não vou condicionar. Eu sou muito claro, que eu também não vou ser. Sim, não traz que eu vou soltar. Não pode. Eu acho até desleal. O intérprete não, né? O judiciário não pode agir com fraude, sempre com transparência, claro. Sem dúvida, mas eu falo exatamente isso, doutor. O senhor pode trazer. Eu vou ouvi-lo. Se eu achar que ele tem que ficar preso, ele vai sair da audiência preso. Sim, o senhor tem a vontade. Você decide, exato. Eu não vou. O direito, o exercício é uma defesa do senhor. Mas o que me incomoda é naturalizar essa situação de quem está foragido como podendo exercer ou estar na mesma situação de quem não tem um mandado de prisão contra ele, cara. Essa para mim que é grande. Não quero prejudicar para a defesa, não tem nada a ver com isso, obviamente. Não tem nada a ver com a preocupação de garantir um respeito a esse tipo de decisão. Eu fiz uma pesquisa de direito comparado, não encontrei nenhum jurisprudência em nenhum país que autorize expressamente réu foragido a participar de audiência. Pelo contrário. Essa decisão foi no caso isolado ou foi com efeito? De novo semana passada, não é a primeira. Supremo do STJ? Do Supremo. Então é um tema... Fachin também? Também. É um tema que a gente precisa repensar. Mas tem decisões em contrário? Porque do STJ eu sei que tem. Sim. Do Supremo. Eu já não me lembro mais. Do Supremo não pesquisei. Não, do Supremo eu não conheço. Não conheço. Do STJ eu conheço. E acho que a gente precisa levar a sério isso. Isso é um tema importante. Fechamos o interrogatório? Fechamos. Confissão. O que nós temos aqui de interessante? Bom, confissão já foi considerada a rainha das provas, né? Regina Probacioni. Isso. E hoje em dia, quem vê muito filme americano percebe, pelo menos nos filmes, é uma prova relativa como todas as outras. Uma mãe entrega um filho, uma mãe pode confessar o que um filho fez, alguém pode receber dinheiro para confessar, alguém pode estar sendo ameaçado para confessar. Aqui em Vitória a gente teve um caso de um réu menor
que confessou um crime que o réu maior fez porque a pena ia ser menor, porque ia ser estatuto da criança. Então tem N hipóteses que inocentes confessam. Então não é um critério constitucionalmente adequado. O homem confessa o crime que a mulher praticou. Naquele filme Carandiru, sim, que tem um dos... O amor tem razões que a própria razão desconhece. Então isso aí você não sabe o motivo exato. Personagem, como era o nome dele, gente? Era o... não vou lembrar o nome dele agora não, mas ele, pelo menos na história dele, ele tinha 2 mulheres, né? E uma quis tentar matar a outra, tacou fogo lá, e ele assumiu para as 2 não ficarem, para uma não ficar presa lá. Então eu não esquecia. Eu não lembro dessa. Carandiru, era ótimo, cara. É ótimo, assim. Esse filme é sensacional, né? Mas os presos contando a história, assim, que eu acho interessante, né? De como foram presos e tal. Lógico, tem um componente lúdico ali, mas é bem interessante. Bom, de confissão, eu acho que de mais importante... Só 2 coisas. A confissão por si só não pode gerar condenação, né? Isso, ela tem que ser aliada a outras provas. Ela só pode provar autoria, ela nunca pode provar materialidade delitiva. Aqui, prova tarifada, a lei expressamente proíbe confissão para materialidade delitiva. Ou seja, é um erro quando a investigação, a instrução, confessou, acabou aqui. Não... As 2 coisas importantes ainda, eu acho. Primeiro, que a confissão é divisível e retratável, ou seja, eu posso dividir, matei, mas matei legítima defesa. Você aceita a autoria, você não é obrigado a aceitar a excludente. E você pode voltar atrás sem precisar falar que apanhou, é direito do réu se retratar. E aí, para mim, o que prevalece é a última versão. Uma vez retratado, está retratado. Você não pode mais usar a confissão originária de inquérito quando há retratação. Mas eu já vi muito cliente, já tive processo assim, a pessoa confessa na polícia e fica calado em juízo. Ora, silêncio é silêncio. Silêncio é neutro, silêncio não é retratação. Então, nesse caso, se você falou na polícia e ficou calado em juízo, o juiz pode usar esta confissão. Nós temos muitas decisões do STJ no que diz respeito à confissão. Confissão qualificada, por exemplo, o que é confissão qualificada? Quando ele confessa o fato, mas alega uma excludente de ilicitude. Então, matei, mas matei em legítima defesa. Ele qualifica aquela confissão. O STJ, em mudança de entendimento, mas já há bastante tempo, entende que a confissão qualificada é apta a aplicar a atenuante da confissão. Há muita crítica a essa jurisprudência, eu adiro as críticas, eu acho que confissão qualificada para mim não é confissão. Você não precisa ser uma confissão espontânea, né? Mas a confissão ela precisa ser livre de qualquer... para fins de benefício, né? Entendi. Atenuante da confissão. Eu aceito, porque bem qualquer modo a autoria está aprovada pela confissão. Então, de qualquer modo, eu vou poder usar aquela parte, mesmo sem estar vinculado à legítima defesa. Não, eu falo especificamente no homicídio. Por causa do tráfico e uso, né? Se ele confessa que portava droga para uso, mas é condenado no tráfico, essa confissão não é válida. Então me parece que há uma contradição em duas circunstâncias distintas. E uma outra coisa que me parece também interessante, porque o STJ, e a gente vai só dar um spoiler, né? Porque o STJ não decidiu, mas parece haver uma tentativa de mudança de entendimento com a súmula 231. Por que eu estou falando isso? O ministro Schietti convocou a audiência pública, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma das maiores críticas à súmula 231 era justamente na confissão, porque a gente dava uma advertência, entre aspas, ao réu, olha, se você confessar, você vai ter a pena reduzida, mas se ele recebe a pena mínima, na segunda fase você não tem a redução. Era uma crítica, eu não estou dizendo que eu concordo com a exclusão da súmula, não, mas era uma crítica, tipo assim, você promete, entre aspas, um benefício ao réu que não vem depois. E para mim dá aquele problema do código, né? O código usa a expressão no artigo 65, sempre atenua. Se é sempre... sempre não tem exceção, senão já não é sempre, assim, é quase sempre. Então, se é sempre... Desde que sua pena não seja fixada na primeira fase. Não está escrito isso na lei, a lei fala assim, as coisas que sempre atenuam. A gente vai falar sobre essa questão em tempo oportuno, né, da gente falar, porque a gente podia fazer sobre dosimetria de pena. Sim, é um tema bem legal. Também. Mas nós temos aí uma discussão. Eu, assim... A princípio, talvez a gente teria que se debruçar. Me parece só, eu acho que, não sei se foi o Douglas que fez uma provocação nesse sentido, e vai aumentar no máximo também, porque o argumento me parece o mesmo. Sim, né? Sim. Então, peraí, nós vamos revogar a súmula, mas vamos admitir também que na segunda fase você aumente
O problema de aumentar do máximo é que a jurisprudência vem que normalmente, quando a primeira fase é toda ruim, se chega na metade. É claro que não tem uma regra, mas é para dizer que o sistema é trifásico. Se você já chega na máxima na primeira, então assim, é muito difícil. É muito difícil. Mais comum ficar no mínimo. Mas na verdade eu faço essa crítica muitas vezes. Quando eu dou aula de sentença, eu faço uma crítica que também ela não é baseada numa pesquisa empírica, não é. Mas eu acho que existe uma cultura de pena mínima na magistratura criminal. Sim. Me parece assim, não sou eu que estou falando isso não, né? Mas eu nunca vi uma pesquisa específica, mas me parece Faltam dados. O NJ começou a fazer uma pesquisa agora sobre dosimetria. Me parece que existe uma cultura de pena mínima. Tipo assim, se você for aplicar uma atenuante, você precisa fundamentar. Não, você tem que fundamentar tudo. Sim. Você vai partindo disso aí. Então, eu acho assim, uma clara violação ao princípio da isonomia, inclusive. Você deliberadamente, de uma forma generalizada, aplicar a pena mínima. Isso não faz sentido, entendeu? Claro. Você precisa diferenciar os fatos. Até porque, senão a gente sai da prova... E a individualização é judicial para isso, para o juiz ver as circunstâncias que podem... Só que essas causas de aumento precisam estar expressas, né? Você precisa fundamentar de modo adequado isso. Mas é um tema... Acho que merece um podcast, dosimetria. Merece. Que é uma coisa tão importante Vai mais de um, hein? Vai vários também. É só você imaginar o seguinte... É curioso, eu sempre falo isso. Concurso de juiz não tem gabarito de pena. Se aceita, na hora da dosimetria, várias penas. Como se fosse normal. Se o cara pega 7, 8 ou 9, tá tudo certo. Tá tudo... Cara, mas fica lá 2 anos a mais. 13. Então a gente precisa realmente, talvez, aprimorar nosso sistema de dosimetria de pena. Grécio tem um artigo que ele publicou num livro, acho que com você até, não um artigo com você, num livro que você foi que eu coordeno com o Gabriel Queiroz, se eu não me engano. Eu acho que eu publiquei também. Isso. E ele falou... Pela Juspódio, sentença criminal, coletânea, isso. Uma DR com Nelson Gria. Isso aí, uma DR com Nelson Gria, que ele critica o sistema trifásico. Sim. É um artigo bem legal, recomendo bem legal, também vale a pena. Quem puder ler, é o colega juiz Grécio Nogueira Grégio. Tricolor doente, tá sofrendo. Esse final de semana ficou com raiva. E botou culpa na arbitragem. Eu ajudei ele a botar culpa na arbitragem. Tá certo. Tudo que é contra o Flamengo eu também sou contra. Mas olha que o Flamengo, aplicando a teoria da nulidade, não fez nenhum gol quando estava com um a mais. Todos os gols eram 11 contra 11. Para não ter discussão, não teve gol. Não houve nenhum gol do Flamengo. Paz, né? Deleter essas gritas. Vou usar esse exemplo agora em aula. Galera, é isso aí, vou falar isso com o Grécio. Bom, confissão vai, senão a gente vai perder. Reconhecimento de pessoas e coisas, artigo 226 do Código de Processo Penal, mais algumas polêmicas aí, especificamente em razão da jurisprudência do STJ. E assim, para a gente tentar delimitar, né, especialmente com relação ao reconhecimento fotográfico. Vamos lá, duas coisas aí importantes. A mudança da jurisprudência, ela parte da ideia de, através de dados do Innocence Project e de outros, de falsas memórias. Não é que há uma deliberação da vítima de condenar inocentes, mas há uma falsa memória. Então, assim, a preocupação é qual grau de confiabilidade um reconhecimento tem para justificar uma condenação. Então, se estabeleceu que o artigo 226, que durante muito tempo era uma mera formalidade, agora precisa ser observado. Dele primeiro descrever a pessoa, depois, se possível, colocar com pessoas parecidas. E aí há uma distinção importante. Na jurisprudência do STJ, ficou pacificado que não é mais possível aceitar como único meio de prova o reconhecimento fotográfico. Que o reconhecimento fotográfico serviria para, a partir dele, fazer um reconhecimento pessoal. Então você usaria o fotográfico para identificar e depois faz o pessoal. A resolução do CNJ vai além. A resolução do CNJ admite reconhecimento fotográfico como meio de prova. Mas traz uma série de... Pronto. Aí é que a nossa grande questão, porque assim, não dá para generalizar a prova. Cada caso é um caso. Então, um réu que já teve contato com a vítima, uma testemunha ou uma vítima que já teve contato com o réu. Essa testemunha que já teve contato com o réu
ela pode ser utilizada, ela pode utilizar a situação probatória dela é diferente daquela que nunca teve contato. Então eu conheço o réu, por isso que eu reconheci ele. Teve um caso interessante que eu atuei, que havia uma tatuagem na mão, e a testemunha reconheceu a tatuagem na mão. E aí a defesa disse, mas ele estava de jaqueta, a jaqueta cobria a mão, não tinha como ela saber que era ele. Ele disse, olha, mas não foi só a tatuagem. Esse era roubo ao correio, né? Por isso estava na federal. Ele já assaltou 3 vezes aqui o correio. A gente já conhece. Esse não foi o primeiro assalto. A mão estava coberta, mas eu já reconheço ele dos outros assaltos. Então não é uma coisa... Teve uma publicação que eu li esses dias que a vítima falava assim, não, eu reconheci ele quando ele fez o assalto, aí o réu fala assim, como? Eu tava de capacete na hora. Pronto, foi genial, ele realmente afastou o reconhecimento, né, e ficou... O reconhecimento é legal, mas a credibilidade agora da tese negativa de autoria fica um pouquinho abalada, um pouco. Mas esse é o problema, a gente não pode ir para o outro extremo, não se pode inviabilizar ou desacreditar na prova testemunhal, preciso ter equilíbrio ou no reconhecimento. Ter equilíbrio, o Jorge Malmsteen tem aquele livro Testemunhando a Injustiça, mostrando fragilidade no depoimento em tipo de reconhecimento, mas isso não quer dizer que a gente não vai descartar esse meio de prova. Existem casos que nós precisamos ter e observar a lei é um bom começo. Observar o 226 é um bom ponto de partida. A questão do reconhecimento fotográfico é a credibilidade. Foto antiga, uma foto, que tipo de fotos você está trazendo para o caso concreto, né? Eu sempre acho muito difícil isso ser uniformizado, Por isso que eu fiz uma crítica a essa resolução do CNJ, que ela seria muito bem vista se viesse do Congresso Nacional. Regulamentado no Código de Processo Penal, porque aí sim, por mais que você sustente, né, que os atos do CNJ têm natureza de norma primária, poder inovar no ordenamento. Mas você tem me parece que causa uma insegurança um pouco complicada. Reconheço o problema do reconhecimento fotográfico, você induz muitas vezes. Eu acho que um dos maiores problemas do reconhecimento fotográfico é a indução do investigador. Sim. Ele fala assim, esse aqui foi o cara que a gente prendeu. Sim, é o problema do álbum de fotos, isso que foi proibido. O álbum de fotos, ok. Por que aquela pessoa está no álbum de fotos? Por que você está... Pois é, o 226 ele traz um procedimento bem específico, que até então a STJ inclusive considerava que a sua inobservância era mera irregularidade. Ele tem mudando esse posicionamento. Então a vítima ela precisa descrever a pessoa, depois ela vai apresentar essa pessoa que ela descreveu, ou aquele suspeito no caso, com outras pessoas sem que ela tivesse visto, para daí sim você fazer o reconhecimento. Então assim, existe uma formalidade que eu acho necessária, né? Só que é o que a gente fala, cada caso é um caso. Não é possível que você reconheça qualquer reconhecimento fotográfico como sendo nulo. Sim, entendeu? Tem que fazer esse distinguish. Uma filmagem, claro. Cortou a foto dele, reconhece que foi ele mesmo, mas peraí, além disso tem a filmagem, além disso tem outras provas. Então perfeito. Você vai dizer o quê? Vai dizer que aquele reconhecimento ele é ilícito, perfeito. Ele é ilegal? Você tem que ir praticado por professores, digamos. Você pega as fotos dos professores daquela escola para identificar qual é o professor que praticou. Você tem um contexto totalmente diferente, não dá para... Mas só a título de curiosidade, para terminar, foi a Defensoria da União que entrou com esse primeiro processo que o STJ mudou a jurisprudência, e foi interessante porque o réu que tinha sido reconhecido por foto, ele tinha 1,70 m, de acordo com a descrição, né? E a pessoa reconhecida tinha 1,90 m. Então eles botaram até a foto do Messi e do Ibrahimovic para mostrar, olha, tá aqui, reconhecer o Messi, a diferença é o Ibra, você vê a diferença de tamanho entre eles para deixar claro que não era aquela pessoa. Então, não tem como. É uma questão bem interessante. Então, ótimo. Para finalizar a busca e apreensão domiciliar. Como eu falei na abertura aqui, a gente, evidentemente, quando fala de provas em espécie, a gente vai falar da busca e apreensão domiciliar por decisão judicial, né? Então você tem o conceito de domicílio, né?
E, aliás, tem outros tipos de busca e apreensão, né, gente? Tem busca e apreensão domiciliar, tem busca pessoal, tem busca para realização de prisão. Então, assim, tem vários tipos de busca e apreensão. A gente vai tentar fazer uma delimitação para que a gente não fique efetivamente abranja demais, a gente não consiga se perder aqui com a imensidão do tema. Mas eu acho que a gente pode... E fazendo justiça, tem uma subprocuradora, a doutora Luísa, que fez um bom resgate, uma boa compilação, mérito pro gabinete dela. Eu não sei se isso tá na rede. Tá na rede. Bom, tá na rede. Tá na rede. Na rede aqui. Chegou até a gente. Ela fez um arquivo chamado Ingresso Policial no contexto de flagrante em residência precedente do Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, como eu falei, a gente vai dar uma delimitada, porque, vamos lá, pessoal, busca e apreensão domiciliar. É matéria reservada ao princípio da reserva de jurisdição, precisa de ter decisão judicial para ingresso. Você tem a avaliação do juiz, como toda prova cautelar, dos requisitos de cautelaridade, assim como qualquer prova cautelar. E quando você tem uma decisão judicial, tirando a questão de busca e apreensão em escritório de advocacia, que você tem uma situação específica por conta do regulamento do Estatuto da Ordem, algumas discussões sobre consultórios que se equiparam a caso, da mesma forma você teria que ter autorização judicial, que são temas que já são, me parece, mais batidos. O que hoje em dia mais nós temos uma contradição na jurisprudência, ou mais embate ou debate na jurisprudência, é o ingresso em domicílio no momento flagrancial. E aí só uma virada importante, André, muito importante. E rapidamente. Durante muito tempo se entendia o seguinte: entrou na casa, encontrou droga, vale, porque se encontrou a droga, está em flagrante. Se está em flagrante, está justificado. Essa jurisprudência foi superada. A questão hoje é: eu tenho ou não tenho um motivo legítimo para entrar na casa? Se eu não tenho motivo legítimo e entro na casa, daqui para frente é fruto da árvore envenenada. Tudo que eu encontrar daqui para frente está contaminado. Não importa se é 1 quilo, 1 tonelada ou 20 toneladas. Se eu não tenho fundamento legítimo, se eu tenho a ordem judicial, ok, já tenho fundamento legítimo. Mas se eu não tenho a ordem judicial, a polícia pode ou não pode ingressar e quais são os limites? Esse que é o grande desafio, essa questão da fundada suspeita e como nós vamos garantir este direito de ingresso, né? Porque se você tem um fundamento objetivo, mesmo que você não encontre nada, ok, tá tudo certo, você não cometeu crime nenhum, não há nenhum problema quanto a isso, porque você tinha um fundamento legítimo para ingressar. Agora esse é o nosso debate, o que é legítimo, o que não é legítimo. Aí eu dizia o seguinte: para quem trabalha na jurisdição criminal, especialmente com vara especializada em droga, ou residual também, porque não é só droga, arma, é o que se comumente guarda em residência, o que se comumente prende-se em flagrante. Arma e droga. Sim, né? Sim. Não sei se tem mais alguma coisa específica, mas arma e droga é o que a gente sempre vê aí. O que acontece normalmente? Eu digo isso assim, que talvez até me pareça ser uma orientação de inteligência, não de investigação, né, mas de inteligência, de rotina mesmo da Polícia Militar. Eles detinham uma pessoa no meio da rua. Sim, isso também não é verossímil, né? Isso não é verossímil, André? Não, eu não vou dizer que é verossímil, eu estou dizendo que... É o que fazia, o que acontecia, né? A pessoa pega com 5 drogas, com 5 quilos. Eu tenho mais 5 até lá em casa, vamos lá em casa pegar o resto. Ele tem lá, tem duas cargas de 14 pedras de crack. Sim. Se eu ainda me lembro quanto que tinham cada média. Eram 14, porque os usuários, coitados, eles pegavam 2 de pagamento e vendiam 12. Pelo menos lá na minha cidade, viu, galera? Não sei como é que é aí a venda de droga na cidade onde vocês estão assistindo. Tudo que você aí, falar a partir de agora pode ser usado contra você em um tribunal. Na minha prática. Eu tô contando a minha prática. O povo deve achar que eu conheço muito de droga, porque eu sei mesmo, eu sei o que usa pra misturar, eu sei qual a quantidade, André, eu já falei, dividir por 0,2, 0,4. Mas o juiz tem que saber essas coisas. Papai da profissão, não tem nada a ver com tudo. Aí o cara fala assim: não, doutor, eu tava com tanto de droga, era pra usar no final de semana. Eu falei: meu amigo, você vai usar isso aí, você vai derreter o seu cérebro. Mas a gente tem que saber mesmo, e a prática ajuda isso aí, gente. Ajuda a gente.
Bom, e o que acontece, então? O que acontece até hoje na prática? Prende o cidadão lá com uma carga, 2 cargas, enfim, a gente sabe que esconde e tal. Amigo, o senhor tem droga em casa? O depoimento dizia, tenho. Tem mais tanto. Aí levava o cara para casa dele, entrava na residência já com essa informação prévia de que existia droga na residência. E às vezes, e muitas vezes, havia autorização de ingresso pela mãe, pela esposa, havia. E aí eu estou repetindo o que o ministro Schietti, que foi o primeiro a futucar e tocar mais a fundo essa questão do ingresso em domicílio no flagrante, que não é crível, digamos assim, não é verossímil, como o BD usou, que eles se entreguem assim. Pode ser que na prática aconteça? Pode. Por isso que talvez o ministro Schietti deu aquela opção. Filma, então. É muito melhor, isso é bom para todo mundo. Se isso pra gente saber se o consentimento foi um consentimento válido. Quando eu dou aula sobre flagrante, e eu falo só flagrante nos crimes permanentes, que a gente vai levar a discussão sobre ingresso em domicílio, eu sempre conto aquela história do filme Tropa de Elite 1. Que eles estão procurando o baiano. Não, estão procurando o baiano no morro. Né? Então, pra galera lembrar do filme. E aí eles entram na casa de um morador, a imagem só passa, o Capitão Nascimento e um policial, e ele acorda o menino com um tapão no rosto. E o cidadão tá agachado com um fuzil na cara do menino, e o Capitão Nascimento pergunta pra ele assim: cidadão, bom dia, posso revistar sua casa? Sim, senhor, claro, fica à vontade. Estou dizendo que isso é regra, que é prática, que acontece? Não é, mas estou dizendo o que... A discussão é que grau de liberdade a pessoa tem para dizer um não para um policial. Entendeu? Não nesse exagero cinematográfico, que às vezes acontece, mas mesmo do lado de fora, numa situação bem mais... Agora sim, por outro lado também, me parece que algumas decisões do STJ estão exagerando. Sim, cara. O cachorro, pra mim, por exemplo, o cachorro que é treinado, ele é treinado pra isso. Se ele achou assim, isso não é uma fundada suspeita, cara. Eu vou esperar. Então, onde eu queria chegar. O cachorro é treinado pra isso. O que hoje nós estamos discutindo no ingresso em domicílio, no flagrante? O conceito de fundada suspeita. O que é fundada suspeita para o STJ? Quando a gente citou esse compilado de jurisprudência que a colega da Procuradoria-Geral da República fez, porque ela simplesmente trouxe várias situações no repetitivo, quando pode e quando não pode, quando que é considerado fundada suspeita para o STJ, quando não é. Só que se você olhar o material, eu li esse material, muito bom, tem muitas situações que são semelhantes. Muito perto com resultados diferentes. Perto. E se resultados diferentes da mesma turma. Então isso gera uma certa dúvida, uma certa insegurança para quem vai aplicar essa regra. E aí, quando eu falo que é um exagero sobre o STJ esse trabalho, cara, às vezes é impossível. Teve uma semana passada a questão até do interrogatório, se aplica o 400 do CPP ou se aplica na droga ou na droga. E na mesma semana, mas na mesma semana saiu decisões diferentes do STJ. Foi droga ou foi infância? Infância foi pacificado. Infância foi pacificado pela sexta turma. Não, mas que o interrogatório é o último ato do processo. Para mim também não tem dúvida. Já é muito tempo isso. Sim, mas sabia se tu tinha que fazer o primeiro. Que a lei de droga manda que você tem que fazer. Mas assim como na infância, o procedimento do ECA, você ouviu o menor primeiro. Sim, mas e o procedimento da lei de drogas é você ouvir o réu primeiro. Sim. Ele ainda estava no procedimento invertido, porque em 2008 que isso mudou. Exato. A gente já trouxe isso aqui, olha, 2008 mudou, o interrogatório foi ao final. Após essa mudança legislativa que começou a se intensificar as discussões sobre audiência de custódia, porque o réu passou a ser ouvido depois de muitos meses de prisão por um juiz. A gente já conversou sobre isso aqui. A discussão foi essa aqui, ó. Foi no ECA mesmo, foi no ECA. Agravo regimental no HC 772228, de 28 de fevereiro. O artigo 400 se sobrepõe a 184 do ECA. Agravo regimental no HC 772153, de 7 de março. 184 do ECA se sobrepõe a 400. Em uma semana, as duas decisões diferentes, e ambas por unanimidade. Mas, enfim, isso acontece, cara. O volume de trabalho na STJ é desumano. Então, isso realmente, de fato,
Está perdoado, mas a gente precisa ver como a gente vai operacionalizar. Então, isso às vezes acontece, essas decisões contraditórias, etc., porque passa. Né? Às vezes você tem uma quantidade, como eu falei, o volume de trabalho lá está fora de parâmetros civilizados. Também é um problema, mas o nosso também. Não, o nosso nem se fala, porque o nosso, lá bem ou mal, eles têm estrutura. Pois é. A gente tem a demanda e não temos estrutura. A gente não vai conseguir, né, assim, mas saibam os ouvintes aqui e os nossos telespectadores que a grande questão do ingresso domiciliar no flagrante é você identificar o conceito de fundada suspeita. E aí que vem algumas situações. Beleza. Atitude suspeita por nervosismo. Eu acho subjetivo. Talvez seja razoável que o STJ não considere isso como sendo um motivo relevante. Mas vamos lá. Fuga do suspeito para o interior do imóvel. Você está no meio da rua. Você vê a polícia. Você corre para dentro de casa. Isso não é motivo para gerar uma fundada suspeita ao policial? Com todo respeito, para mim é. Pra mim é. Sim. Pra mim é. Não tem como não ser. Eu também penso que dentro da normalidade, sim. A preocupação do STJI, principalmente em determinadas comunidades, que infelizmente a relação da comunidade com a polícia não é uma relação mas é uma polícia que eventualmente agride, que viola direitos fundamentais. Então, ter medo da polícia nesse determinado local não é tão absurdo. Não deveria ser assim. A polícia estaria ali com uma finalidade de proteger o cidadão, de estar ao lado do cidadão, mas infelizmente algumas comunidades, em alguns locais, e a situação do indivíduo torna aquela situação verossímil. E por isso talvez o STJ entendeu desse sentido. Eu compreendo a intervenção, mas aí você vê uma outra situação aqui, BD. Eu até compreendo a relação difícil que tem a comunidade, as comunidades mais carentes com a polícia. Diante de muitas vezes uma omissão estatal, ausência do Estado. Esse é o maior problema. Só chega o Estado policial, não chega a educação, não chega a saúde, não chega... Mas vamos lá, aí você tem uma situação assim, denúncia anônima, comportamento suspeito, dispensa do objeto e fuga. Tem um combo, né? Tem um combo. Considerado ilegal. Considerado ilegal o ingresso no domicílio. Então o cara viu a polícia, jogou um objeto, correu para dentro de casa. Sim. Então, peraí, não vou entrar, vou ligar pro juiz para obter o mandado no meio de uma sei lá, muitas vezes batida, que eles chamam de operação abafa, né? Vão fazendo em locais que eles já... E assim, cara, a gente precisa respeitar uma coisa na Polícia Militar. Inteligência da Polícia Militar. Os caras sabem muita coisa. Muita coisa no sentido de mapear aonde estão cometendo os crimes. Os principais crimes. Esses crimes que são, que eu falo assim, de competência da Polícia Militar, mas me levem aqui no sentido não técnico da palavra. Mas apreensão de droga, arma, crimes patrimoniais, sim, eles sabem tem tudo a ver com segurança pública, né? Sim, não problema de por isso que eu falo. Claro. Porque vem aquela discussão sobre a busca e apreensão cumprida pelo Polícia Militar, que é os delegados de polícia. Já está pacificado que não tem problema. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque esses são crimes de repito, competência, né, entre aspas, de apuração ali, ou de apreensão da Polícia Militar, que é o cara que está com arma, que é o cara que está com droga, que é o cara que está praticando crimes patrimoniais, que é o cara que está agredindo a mulher. Então eles mapeiam, a inteligência da Polícia Militar é fantástica, e eles mapeiam. Então assim, a gente precisa também dar esse voto de confiança à Polícia Militar. Por isso que eu falo assim, a gente pode demonizar a polícia. Ninguém está fazendo isso. Não, isso aí não. Nem o próprio STJ. A preocupação do STJ... Nem acho que o STJ esteja, mas muitas vezes uma decisão como essa, assim, você acaba colocando em xeque um trabalho da Polícia Militar, nesse ponto. E eles são muito efetivos nisso, cara. A gente precisava conhecer mais. Eu conheço. Eu falo de cadeira, né? Às vezes há uma divulgação só das decisões que desagradam um lado ou outro, né? A gente precisa ter esse cuidado e essa análise. Mas o judiciário não está para agradar ninguém, Exato, não. Esse não é tem o ponto. problema nenhum em reconhecer a nulidade de uma prova, que seja pela Polícia Civil, Polícia Militar, pelo Ministério Público. Não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para agradar ninguém. A gente está aqui para aplicar a lei e a Constituição. Ponto. Esse é o ponto. Né? O ponto é esse. Exatamente para você tomar uma decisão contra-majoritária. E deixa a sociedade cair o mundo em cima do juiz. É por isso que tem prerrogativa. É por isso que nós temos uma proteção constitucional que vai lá, não está sendo muito observada, não. Sim. Mas pelo menos na teoria no papel existe. A gente está aí para isso. A gente está aí para isso mesmo. A hora vai agradar, a hora não vai. E é isso aí. Perfeito. O juiz está aí para isso.
Mas enfim, esse compilado é interessante e a grande... A grande discussão é esse conceito de fundada suspeita. E tem coisa que eu não consigo não criticar. Tráfico na porta da residência. Cão farejador, que você falou. Cão farejador de uma forma até mais... Até técnica, mais né? técnica. É mais técnica. Ele tem um faro especializado nisso. Ele não está, de maneira nenhuma, ele não está vendo cor da pele, ele não está vendo classe social, ele simplesmente cheirou a droga. E não errou, né? Porque a droga é encontrada. Por isso que... Pois é, cara. Peraí. Não errou. Quer mais objetivo, quer mais fundar. Peraí, cheirou. Opa, tem uma fundada suspeita. Não, eu concordo que a gente precisa, alguns casos, serem analisados sobre um viés de duplo. Mas concordo também com essa preocupação da STJ, desse movimento que eu falei, aborda na rua, vai desaguar na casa do cara. Não, eu pegava isso todo o processo de flagrante. Borda na rua, foi na casa do cara, peraí. Mas não estava em frente da casa dele, estava em outro bairro. Sim. Não vou falar o nome do bairro aqui não, mas não estigmatizar os bairros que a gente normalmente tem de onde eu atuei. Mas, enfim, num bairro completamente distinto, a polícia leva o cara para lá. Perfeito. Entendeu? Então é uma... Ainda bem que esses nossos 2 minutos também são relativos. Ai, meu Deus do céu. Ordem judicial é isso. Eu acho que a gente já vamos falar em busca e apreensão, escritório de advocacia para poder finalizar. Não, tá bom. Não, a gente já realmente chegou no final. E eu acho assim, pessoal, nós fizemos 8 episódios de podcast de prova penal. O pessoal aqui da Fervo Digital já está formado em prova penal, porque eles já estão ali editando nossos vídeos. A gente fez uma promessa no podcast anterior, tá? Eu que estou em débito aqui, a gente criar o Instagram do podcast. A gente tem que pegar aqueles cortes de 1 minuto, né? Eu acho que você tá tão craque que você já podia fazer, Josiane, pra gente assim. Escolhe o corte, manda. Gostaram? Gostei, vai. Esse episódio é o novo corte de cabelo do André, combinando corte com corte. O dia que eu fizer um implante. Ninguém vai perceber, né, André? Não, vai perceber pra caramba. Vai fazer mesmo? Faz isso não. Eu não ligo não, vai ser estrosas, pai. Pode me zoar à vontade, não tô nem aí. Meu pai é careca, mano. A Tropa do Calvo, cara. Tem até música já, pô. Tem isso? Tem, a Tropa do Calvo, depois... Não que eu me orgulho de estar careca, mas isso é consequência, cara. É homem, é isso aí. Passou dos 40, né? Mas, mais uma vez agradeço aí a audiência. Lembre-se de se inscrever no canal lá no YouTube. Aperte lá aquele sininho para vocês receberem. Todo mês que a gente publica, 2 vezes por mês, né? Eu recebo lá a notificaçãozinha interessante que força você a assistir. A lembrar que teve um episódio novo. Então assim, se inscrevam no canal, comentem lá. O nosso e-mail, processopenalragnarok@gmail.com. Sempre o pessoal vem mandando algumas dúvidas. Eu trago o que a gente recebe tanto nas redes sociais quanto no e-mail. A gente traz aqui para poder debater e fica embutido aqui. Quando a gente tiver o Instagram novo, eu vou divulgar, entendeu? A gente vai ter essa figurinha aqui, ó, pra gente poder colocar na capa do Instagram. Vocês vão ver aí as nossas... nosso avatar. Ficou legal. E aí, pessoal, um grande abraço a todos. Mais uma vez agradecendo aí a audiência de todos vocês. É isso, valeu. 26 é um número cabalístico. Eu sou de 26 de outubro, eu gosto do 26. Então, valeu, um abraço a todos. Até o próximo episódio. Valeu. Produção de podcast Fervo Digital.